Capítulo 32. A Casa Cafona. Enfiada no banco de trás da caminhonete, com o jovem Mohamed, Nigel e eu estávamos de mãos dadas. Eu observava embasbacada enquanto dois dos homens que estavam na mesquita, rapazes que não sorriam e que 20 minutos antes pareciam estar defendendo a nossa liberdade com o grupo maior, se empilharam no veículo com os nossos captores, depois de aparentemente virar a casaca e se juntarem no esquadrão. Um deles se sentou no banco do motorista ao lado de Skids e Abdullah. O outro sentou sem dizer qualquer palavra ao lado de Nigel, na parte de trás. Jamal subiu na caçamba da caminhonete. As portas se fecharam com um estrondo. O motor rugiu. Várias pessoas na multidão acenaram, despedindo-se. Aonde quer que estivéssemos indo, não seria o mesmo lugar que deixáramos. Comecei a tremer, e em seguida comecei a falar. Uma última tentativa desesperada de despertar a vergonha neles. Dirigi minha fala ao jovem Mohamed ao meu lado, mas de maneira geral ao resto dos homens, especialmente aos dois recém-chegados. Como puderam fazer isso conosco, eu disse, observando a lateral do rosto de Mohamed, enquanto ele olhava direto em frente. Vocês dizem que acreditam no Alcorão, mas nós também acreditamos. Vocês estão nos mantendo prisioneiros, e isso não é certo. Ele havia me socado várias vezes antes de me levar para o carro. Meu maxilar estava dolorido. Agora eu esperava que Mohamed fosse me bater outra vez, mas ele não fez. Continuava olhando em frente conforme a caminhonete avançava rapidamente pela areia. Ninguém dentro do carro dizia nada. Nigel apertava minha mão. Pelo para-brisa, eu podia ver Ahmed e Donald Trump acompanhando nosso percurso dentro de uma perua, encobertos por uma nuvem de poeira amarela. Depois de cerca de 10 minutos, correndo por uma estrada esburacada, um dos pneus da caminhonete estourou, e o veículo diminuiu a velocidade até parar. Quando aquilo aconteceu, percebemos que o veículo estava parado em frente a um prédio cor-de-rosa que exibia os dizeres Universidade de Mogadíscio, confirmando a noção de que as casas nas quais eles nos mantinham presos ficavam próximas, se não dentro dos limites da capital do país. As paredes do prédio estavam marcadas por buracos de bala e disparos de morteiro, deixando claro que a vida de estudante não era um passeio no parque. Com suas armas, os garotos nos mandaram sair do carro e ir na direção da perua de Ahmed, que estacionara logo atrás. Ahmed desembarcou. Por cima do ombro dele, percebi as formas de palmeiras e prédios baixos. Um impulso de sair correndo outra vez fazia cócegas na minha garganta. Uma chance ponderada contra outra chance. Um tiro sem um alvo definido. De repente, me senti mais cansada do que já estivera em toda a minha vida. Não havia mais qualquer impulso de luta dentro de mim. Entramos no outro carro com Donald Trump, enquanto Ahmed ficou para trás com a caminhonete quebrada. Skids, sentando-se no banco do passageiro, virou-se e apontou o dedo para mim e para Nigel. Em seguida, colocou o dedo friamente contra a própria têmpora e fez um gesto como se estivesse disparando uma arma. Eles vão nos matar, eu disse a Nigel, sem que aquilo fosse necessário. A mensagem era clara o bastante. Percebi que uma das mangas da camisa de Nigel fora arrancada quase completamente. Sua pele parecia estar lívida, quase drenada de qualquer cor. Naquele momento, Mohamed, sentado ao lado dele, lhe deu um soco no rosto com força. Nigel baixou a cabeça e cobriu os olhos. Percebi que ele estava se esforçando para não chorar. Ele foi salvo de outro golpe pelo telefone celular de Mohamed, que tocou naquele momento. Sem olhar para Nigel outra vez, Mohamed tirou o telefone do bolso e atendeu a ligação. Falando com a sua voz baixa, pouco acima de um murmúrio, comecei a dizer a Nigel o que eu queria que ele dissesse à minha família, caso ele sobrevivesse ou não. Havia a afirmação óbvia de que eu os amava.
de que estava arrependida pelo transtorno que causara, pela agonia que eles sentiram. Instruí Nigel a dizer à minha mãe que ela deveria ir à Índia, pois pensava que ela me entenderia melhor se fosse até lá. E diga ao meu pai e Perry para visitarem a Tailândia, eu acrescentei, porque isso vai deixá-los muito felizes. Nigel disse outras coisas para mim, mensagens para os seus pais, seus irmãos e sua namorada. Coisas amáveis, lamentosas e desesperadas, assim como as minhas. Mohammed falava ao telefone num tom carinhoso em somali. Pensei que estava ouvindo a voz de uma criança do outro lado da linha, rindo das coisas que Mohammed lhe dizia. Dirigimos por entre as ruas, passamos por eucaliptos, micro-ônibus que avançavam lentamente e pneus de borracha jogados ao longo da estrada. Passamos por prédios e casas caiados de branco e castigados pelo sol, como velhas ossadas. Vi homens empurrando carrinhos de mão, mulheres carregando baldes, crianças observando o trânsito conforme os veículos passavam. Para mim, agora tudo pareciam ser portas fechadas, uma lembrança do quanto a Somália era inacessível à nossa presença. Depois de algum tempo, paramos para abastecer, estacionando o carro em frente a uma mulher velha e magricela que estava em uma esquina, ao lado de vários galões de gasolina. Skids passou-lhe algumas notas pela janela e ela usou um dos galões para encher nosso tanque. Nigel e eu, no banco traseiro, estávamos à vista. Olhei para a mulher quase implorando que ela fizesse alguma coisa, observando seus olhos passarem por nós antes de nos dar as costas. Continuamos a avançar. Parecia que estávamos andando em círculos, sem um destino certo. Eu estava convencida de que eles esperariam até o cair da noite para nos matar, o que significava que ainda teríamos que passar várias horas daquele jeito. Trump, que nos mostrara uma dose de empatia durante aqueles meses, estava sentado atrás de nós no bagageiro. Decidindo arriscar, eu me virei e agarrei a manga da sua camisa. Você tem que nos ajudar, eu disse. Ele fingia estar olhando pela janela. Acrescentei. Por favor, por favor, por favor. Aquilo o fez explodir. Vocês acham que são os únicos, disse ele, a voz carregada pela raiva. Existem pessoas alemãs, italianas, e todas voltam para casa com facilidade. Falava sobre outros reféns, provavelmente sobre pessoas as quais lera nos jornais. E ele continuou. Ninguém quer pagar por vocês, e agora vocês causaram problemas. Afundei no assento do carro, sentindo que as dores do meu corpo começavam a sobrepujar a adrenalina. Minhas costas e meu traseiro estavam arranhados em carne viva, após ser arrastada para fora da mesquita. Meus pés estavam inchados e cobertos de sangue ressecado após a fuga pelas moitas de espinheiros. Se não estivessem latejando, eu poderia pensar que eles pertenciam a outra pessoa. Saímos de uma estrada e entramos em outra antes de finalmente alcançar uma espécie de destino. Uma casa atrás de um muro. Uma casa que, diferentemente das outras onde ficáramos até agora, estava claramente ocupada. Havia sapatos de criança jogados ao redor da entrada. As roupas de uma mulher estavam penduradas no varal. Trump e Skids nos levaram por um corredor de teto baixo, passando por várias portas fechadas, até que chegamos a um quarto nos fundos. Deixaram-nos lá, vigiados por Abdullah e Mohammed. Senti o cheiro de comida sendo preparada. Imediatamente imaginei que estávamos na casa do capitão. O cômodo em que estávamos era um dormitório. Não era somente um quarto simples, mas um quarto totalmente mobiliado, com cortinas floridas sobre as janelas, uma colcha rosada com estampas de flores cobrindo a cama tamanho queen size, e uma prateleira com vários frascos de creme para a pele, perfumes e gel para o cabelo. Tudo organizado cuidadosamente em fileiras. Estávamos no interior da vida de alguém, do casamento de alguém,
do ninho de aroma doce e tons rosados de alguém. Eu pude ouvir a voz de uma mulher conversando em voz alta no idioma somaliano na frente da casa, provavelmente protestando contra a chegada abrupta de 2 estrangeiros e uma milícia de adolescentes sujos com armas na mão. Trump retornou. Sentem, disse ele, apontando para o chão. Nigel e eu nos sentamos contra a parede oposta à cama, enquanto Trump começou um interrogatório. Mohammed e Abdullah ficaram ao nosso lado, como se estivessem esperando ordens. O capitão Skids fazia perguntas em somali. Trump traduzia com uma fúria ácida, que mantinha a agressividade mesmo em linguagens diferentes. Por que vocês fugiram? Como conseguiram escapar? Quem os ajudou? Vocês querem morrer? Respondemos a cada uma daquelas perguntas mais de uma vez. Trump nos insultava, dizendo que éramos idiotas e maus muçulmanos. Nigel e eu nos desculpávamos, jurando que não tivéramos a ajuda de ninguém, dizendo que não queríamos morrer, que queríamos apenas voltar para casa. Skids estava apontando para mim, o dedo tremendo pela emoção. Trump repetia as palavras em inglês. Foi você, disse ele. Você inventou esse plano. Na cabeça deles, fora eu quem criara toda aquela situação. Eu era, como sempre fora para eles, a mulher má e indigna de confiança. Bateram em nós várias vezes. Quando eu me curvei sobre mim mesma por causa da dor, Mohammed bateu com a coronha do seu rifle entre os meus ombros. Trump finalmente gritou aquilo que parecia ser a questão culminante. Por que você disse que estamos fudendo você? Cuspiu ele. As palavras me fizeram tremer. Trump continuou. Você sabe o que é fuder? Poderíamos ter feito isso, inshallah, mas não fizemos. Você é uma mentirosa. A acusação ficou pairando no ar. Senti a expressão de advertência que Abdullah tinha em seus olhos. Todos estavam olhando intensamente para mim. Meus pensamentos estavam acelerados. Esse era o momento de expor Abdullah. Mesmo assim, alguma coisa dentro de mim não foi capaz de fazê-lo. Eu estava com medo. Tinha certeza, sem qualquer dúvida, de que ele negaria tudo que fizera comigo, e que, de qualquer maneira, eu seria responsabilizada pelos atos. Eu disse a Trump. A mulher não falava inglês, ela não entendeu. Eu disse a ela que estava com medo dos garotos. Tinha medo de que fossem me machucar. Não usei essa palavra. Não é uma boa palavra. Não é bom dizer isso. E eu sou muçulmana, eu disse, virando-me para Nigel. Diga a eles que eu não falei essa palavra. Diga a eles. Nigel não disse nada. Skids e Trump estavam conversando em silêncio. Abdullah e Mohammed socavam minha cabeça e meus ombros. Comecei a ficar tonta, como se o chão houvesse se aberto diante de mim. Quando Trump andou de um lado para o outro no quarto, eu estendi a mão e agarrei a perna da sua calça, tentando fazer com que ele olhasse para mim. Me ajude, por favor, me ajude. Eles já estão culpando você. Nigel sussurrou para mim. Acho que deveria simplesmente aceitar dessa vez. Aquelas palavras permaneceriam comigo durante muito tempo. Durante muito, muito tempo. Por tudo que ainda viria a acontecer, por todas as horas nas quais eu tivesse que pensar naquilo, eu reviraria aquelas palavras na minha mente como se fossem uma pedra na mão, procurando por alguma abertura que não estava ali. Acho que deveria simplesmente aceitar dessa vez. Não posso fazer isso, disse a Nigel. Donald e Skids continuaram com o interrogatório. Os garotos continuaram a me bater. Durante todo aquele tempo, Nigel não mencionou uma única vez que fora ele quem tivera a ideia de fugir pela janela em primeiro lugar, ou como discutíramos juntos para colocar aquele plano em ação. Não assumiu a responsabilidade por nada. O mais próximo que ele chegou de assumir alguma coisa foi quando disse a Trump, em um determinado momento, com a voz trêmula pelo medo. Me desculpe,
Não sei por que fiz isso. Eu não deveria ter prestado atenção. Como se quisesse dizer que não deveria ter prestado atenção em mim, porque eu simplesmente estava aceitando dessa vez. O que eu sentia em relação a Nigel? Ódio, amor, confusão, dependência, tudo aquilo emaranhado em um nó. No momento, eu não conseguia desatá-lo para examinar qualquer um daqueles sentimentos individualmente. Ele era Nigel e eu era Amanda. E estávamos unidos de uma maneira muito profunda. Quando pensava naquilo, não era tão diferente do que eu sentia quando era criança, presa dentro da existência caótica e mirabolante da minha família. É difícil sentir raiva quando você precisa de alguém de forma tão fundamental. Não sei dizer com certeza quanto tempo aquele interrogatório continuou. Se foram mais 7 minutos, mais 15 ou mais 50. Tudo que eu podia sentir era minha mente caindo em parafuso em um buraco. Um espaço escuro e vazio, sem paredes ou piso. Sem conexão com o mundo exterior. O que eu pensava era: estamos morrendo agora. Eles vão nos bater até que não possamos mais responder. Só vão nos deixar em paz quando estivermos mortos. Depois de algum tempo, Trump disse que precisava ir embora. Balançou a cabeça como se estivesse farto e cansado de nós. Estava sentado na beirada da cama coberta com a colcha florida. Eu não queria que ele fosse embora. Confiava menos em Skids do que nele. Por favor, não vá embora, eu disse, com a voz fraca. Não vá. Trump olhou-me de forma quase paternal. Bateu com a mão levemente sobre a cama, indicando que eu deveria me sentar ao seu lado. Mohammed fez menção de se opor àquilo, mas Trump o calou com um gesto. Vacilando, eu levantei do chão e fui me sentar perto dele, na cama, com as costelas doendo pelo movimento. Ele estendeu a mão e tocou levemente o meu rosto inchado, causando uma onda de dor. Seu rosto está muito mal, ele disse. Acrescentou que precisava ir embora e que lamentava pelo que viria a acontecer. Não sei o que é, mas não será bom, ele disse. Seu telefone celular tocou, e ele atendeu com um rápido salam. Olhando para mim, segurou o telefone longe da orelha. Ouvi a voz de uma mulher do outro lado da linha, falando com uma rapidez incrível. Está vendo? Disse-me Trump, levantando-se e abrindo um rápido sorriso. Estou atrasado, preciso ir agora. Depois que ele partiu, Hassan, que até agora estivera ausente, chegou trazendo um saco de papel pardo. Entregou ao capitão Skids, que deixou o conteúdo cair no chão. 2 longas correntes e 4 cadeados, provavelmente comprados em um mercado nas proximidades, empilhando-se com um tilintar. As correntes eram grossas e de aparência pesada, de um tom metálico prateado e escuro. O tipo que alguém usaria para trancar 2 portas pesadas. Observei os olhos de Hassan correrem sobre mim, registrando os hematomas recentes, avaliando o que havia acontecido. Pensei ter visto uma pequena onda de alarme ou compaixão passando pelo seu rosto, e em seguida desaparecendo, como um coelho fugindo pela floresta. Skids ergueu as correntes, parecendo satisfeito pelo peso que tinham. Passou-as para Mohammed, que se ajoelhou na minha frente. Ele prendeu meus tornozelos com as pontas da corrente e travou-as com um cadeado em cada lado, de modo que cada uma das pernas ficasse presa por um círculo de elos gelados. Meu pé esquerdo, ligado ao direito, por cerca de 15 centímetros de corrente. Fez a mesma coisa com Nigel. Quando terminou, nós 2 estávamos manquejando. Evitei olhar para Nigel, confusa demais pelos meus sentimentos para encará-lo como um aliado ou até mesmo uma vítima. Eu estava sozinha, ainda mais do que antes. Presa dentro do meu corpo, presa dentro da minha vida. Era capaz de andar, mas apenas com uma lentidão aparvalhada, as correntes forçando a minha pele.
Correr era algo totalmente impossível. Estávamos totalmente à mercê deles. Fosse lá qual fosse o jogo que tentáramos jogar, havíamos perdido. Capítulo 33. Documentos. Quando a noite chegou, nossos captores nos tiraram da casa com as cortinas floridas. Suponho que a mulher que morava ali, aquela que ficara irritada quando chegáramos, lhe deu ordens de levar seus problemas para outro lugar. Antes de sairmos, ela nos mandou um jantar, trazido por Jamal. Um prato de espaguete e uma jarra de suco de laranja, servido em uma bandeja com 2 copos de plástico. Mais elegante do que qualquer coisa que houvéssemos comido naqueles últimos meses. Meu maxilar estava tão dolorido que eu mal fui capaz de mastigar, mas a comida, o gosto do macarrão, a normalidade de beber algo dentro de um copo, oferecia algum conforto. Abdullah observou enquanto comíamos, parecendo estar contente consigo mesmo. Sem qualquer aviso, ele perguntou: "Você fudeu muitos homens?" Seu tom de voz era bastante casual, mas estava claramente experimentando um verbo novo que aprendera. Eu sabia que era uma pergunta que ele nunca se atreveria a fazer se outros homens estivessem por perto. Qual o número? Qual o número de homens que você fudeu? Eu não disse nada. Abdullah olhou para Nigel. Você, disse ele. Qual o número de garotas que você fudeu? Nigel engoliu sua comida. Seu rosto estava inchado depois das surras. 4, disse ele, como se estivesse tentando adivinhar a resposta. O sorriso de Abdullah se abriu ainda mais. 4, disse ele, muitas. Parecendo estar contente, ele voltou a se recostar contra a parede. Nigel e eu terminamos nossa refeição em silêncio. Surpreendentemente, naquela noite, eles nos levaram de volta à casa da fuga. A mesma casa da qual escapáramos pela janela poucas horas antes. Retornar parecia arriscado da parte deles. Provavelmente, toda a vizinhança já sabia sobre Nigel e eu. Afinal de contas, fora testemunhado por uma verdadeira multidão. Mas nossos captores decidiram ignorar a possível ameaça, ou sentiram-se desesperados o bastante para nos trazer de volta. Ocorreu-me que eles não tinham nenhum outro lugar para ir. Meu quarto estava exatamente como eu deixara. Livros, roupas, loção para a pele e pacotes de medicamentos, todos colocados ao lado do colchão de espuma. O lençol com flores azuis estava dobrado sobre a cama. As venezianas da janela estavam fechadas. Deitei-me com as correntes pesando desconfortavelmente entre os meus tornozelos. Meu corpo úmido após suar profusamente durante o dia inteiro. Meus braços e pernas latejando com uma dor desconfortável que parecia vir de dentro dos ossos. Na fuga, eu perdera meus sapatos, minha mochila, meus óculos, meu alcorão, e os 2 livros com instruções sobre como ser uma mulher islâmica. Lutei contra o terror. Não conseguia parar de pensar na mulher da mesquita. O quanto ela fora corajosa. As consequências que sofreria por tentar me ajudar. Orei por ela, desejando que ela ficasse bem. Mais tarde, quando Jamal surgiu na minha porta, pedi que me deixasse usar o banheiro. Ele caminhou por trás de mim pelo corredor, com a arma apontada para um ponto entre os meus ombros. Quando abri a cortina do banheiro, senti a respiração se prender na garganta, vendo a situação que Nigel e eu deixáramos ao fugir. O cômodo estava cheio de pedaços de poeira, de tijolos e argamassa. O buraco que fizéramos na parede parecia ser enorme e feito com violência. Um portal de bordas pontiagudas que se abria para a escuridão do exterior. Imaginei o choque do guarda que descobrira aquilo. Enquanto eu usava o vaso sanitário, Jamal se colocou do outro lado da cortina. Eu pude ouvi-lo respirando. Fiquei constrangida, sabendo que ele estava me ouvindo enquanto eu urinava. De volta ao meu quarto, esperei durante a noite inteira que me levassem embora.
Minha mente inquieta não conseguia se afastar da imagem daquele pedaço de deserto sobre a cássia retorcida, a lembrança da faca pressionada contra minha garganta. Até que, de maneira muito improvável, o muezzin começou a tagarelar. O sol brilhava por uma fresta na persiana da janela, iluminando o verde espalhafatoso das minhas paredes. Em algum momento, eu caí no sono. E agora estava desperta e viva. Os sons flutuavam sobre a minha cabeça como se a casa estivesse em movimento. Pessoas se lavando e orando, como sempre acontecia. Ouvi uma espécie de conversa sendo entabulada na varanda. Senti uma onda reconfortante de alívio. Pensei que talvez isso significasse que ficaríamos bem. Seria bom se as coisas ruins acontecessem somente nas sombras, se a vida se dividisse facilmente entre luzes e sombras. Eu gostaria muito que a luz do sol que bateu sobre a nossa casa naquela manhã, sobre o bairro, sobre os vizinhos e sobre toda a cidade de Mogadíscio, tivesse algum tipo de efeito que alegrasse as pessoas e diminuísse a tensão. Parecia ser um daqueles momentos em que ninguém sabia o que aconteceria a seguir, como as coisas deveriam ser dali por diante. Eu podia ouvir os murmúrios dos nossos captores, conversando na varanda, provavelmente discutindo o que fariam. Ontem foi um dia realmente ruim. Suas 2 arcas de tesouro criaram pernas e correram para longe. Algum tempo depois, o capitão Skids e Abdullah me trouxeram comida. Skids nunca se ocupava com as tarefas do dia a dia, e Abdullah nunca trazia minhas refeições. Mas agora eles estavam no meu quarto, quase com expressões gentis no rosto, colocando à minha frente algo que parecia ser o café da manhã. Incrivelmente farto. Uma manga amarela e madura, um pão de cachorro-quente e uma xícara de chá morno. Coma sua comida, disse Abdullah, sem qualquer resquício da sua fúria costumeira. Vamos esperar. Com aquilo, meu coração começou a bater mais rápido. Esperar o quê? Olhei para a comida nas minhas mãos e a xícara de chá no chão. Olhar para aquilo me deixava tonta. Eu estava faminta. A movimentação da fuga drenara toda a energia que eu tinha. Skids fez uma menção curta com a cabeça e saiu do quarto. Abdullah se virou para segui-lo, olhando-me mais uma vez de uma maneira que não consegui entender. Quando saíram, eu arranquei um pedaço do pão de cachorro-quente e comi. Tomei um gole do chá. Imaginei se Nigel havia recebido a mesma comida e se estavam esperando até que ele terminasse também. Descasquei a fruta com os dedos, chupando o pedaço da polpa preso em cada pedaço da casca. Dentro, a manga tinha uma cor alaranjada vibrante, mais clara ao redor das beiradas e mais forte conforme se aproximava do caroço. A doçura da manga era gratificante, embora não servisse realmente para preencher o vazio imenso que eu sentia no estômago. Aprender o bastante sobre a fome para entender que o impulso de abocanhar toda a comida era um impulso animal, inútil, se você não estivesse junto com uma matilha ou uma manada. Quando se está sozinho, é melhor para o corpo e para a alma fazer com que uma pequena refeição dure o máximo de tempo possível. Mastiguei o pão de cachorro-quente pedaço por pedaço, alternando com pequenas mordidas na fruta. Pela parede, eu consegui ouvir um som, um gemido de dor. Percebi que eles estavam no quarto de Nigel. Depois de cerca de 10 minutos, Abdullah surgiu outra vez na minha porta, parecendo tranquilo. Está bom? Perguntou ele. Parecia que realmente queria saber a resposta. Fiz um gesto, indicando que ainda não havia terminado de comer a refeição. Ele se afastou outra vez, deixando a minha porta aberta. Comi o que restava do pão, continuando a arrancar pequenos pedaços, cada um do tamanho de uma pérola pequena.
Quando terminei, limpei o caroço da manga com os dentes e com a língua, roendo tudo até chegar ao núcleo duro. Bebi os últimos goles do chá. Abdullah e Skids voltaram ao meu quarto. Abdullah estava com seu rifle AK-47 nas mãos. Skids empunhava uma pistola. Abdullah perguntou: "Terminou agora?" Ele indicou que eu deveria me levantar e segui-los até o corredor. Skids lhe disse algo em somali. Abdullah apontou para o meu colchão e depois para o sarong de algodão que ele usava ao redor da cintura, e mais uma vez para o meu colchão. Estavam me dizendo para pegar o lençol com flores azuis na minha cama. Era mais ou menos do mesmo tamanho e peso de um sarong. Queriam que eu trouxesse comigo, fosse lá para onde estivessem indo. Andando pelo corredor, em direção à varanda, passamos pelo quarto onde Abdi e os outros reféns somalianos ficaram presos. As correntes nas minhas pernas dificultavam cada passo, dando-me um equilíbrio precário, na melhor das hipóteses. Eu avançava com um pé e empurrava o outro para trás, arrastando-os com dificuldade. Estava descalça, usando as roupas com as quais tentar escapar. O abaia de poliéster vermelho, a camiseta regata verde por baixo dele, o jeans largo e um hijab preto ao redor da cabeça. Todas as peças manchadas de terra depois da minha saída humilhante e involuntária da mesquita. Na metade do caminho pelo corredor, eu perdi o equilíbrio e caí, batendo um dos quadris com força no chão. Skids observou enquanto tentei me levantar algumas vezes, com a extensão curta da corrente me impedindo de ajustar meu peso. Imaginei ter visto um brilho de orgulho em seus olhos, percebendo toda a dificuldade que eu tinha para me mover. Fui conduzida por uma porta dupla que levava até um quarto enorme vazio. Estivera ali antes, durante a celebração do Eid em dezembro, quando Nigel e eu fôramos convidados a nos juntar a nossos captores para as orações e celebrarmos o propósito do Eid, a disposição de Abraão em sacrificar seu próprio filho a Deus. O quarto estava iluminado pelo brilho do sol. Suas paredes estavam pintadas de amarelo. Na manhã do feriado, eu havia ficado atrás dos meus captores, olhando para suas costas. Ajoelhei-me no piso de concreto, esperando a luz do dia entrar pelas duas janelas da parede esquerda, fascinada pela visão da árvore maltratada que crescia no terreno enorme do outro lado da janela. Algo que eles viam, e eu geralmente não via. Dessa vez, Abdullah me empurrou para a frente do cômodo. Skids estava falando outra vez em somali, dizendo palavras que Abdullah traduzia para mim. "Você é uma mulher má", ele disse, aumentando o volume da voz. "Você foge. Você tem documentos?" "Documentos? Não, não tenho documentos", eu respondi. "Você mente", disse Abdullah. Percebi que eles deveriam ter revistado o quarto de Nigel e encontrado o papel no qual ele escrevera algumas frases em somali, pedindo ajuda. Dificilmente aquilo passaria por um documento, mas nossos captores sempre foram obcecados por aquilo que chamavam de documento. Qualquer papel que tivessem palavras escritas. A palavra escrita exercia algum poder estranho sobre eles. Skids avançou, pela primeira vez em 5 meses, vindo a uma distância relativamente próxima de mim. Não gostei do que vi nos olhos dele. Instintivamente, eu ergui uma das mãos para afastá-lo, mas aquilo pareceu fazer com que seus movimentos ficassem ainda mais rápidos. Com a mão esquerda, ele agarrou a gola do meu abaia vermelho, no mesmo instante em que usou sua outra mão para bater a coronha da sua pistola violentamente contra o meu crânio. Senti a dor nos meus dentes, nos meus olhos, nas pontas dos dedos. Meu primeiro pensamento foi que ele poderia ter me causado algum dano cerebral. Caí de lado,
mas Skids ainda me segurava pelo vestido. Ergueu-me outra vez com um tranco e depois puxou a baia por cima da minha cabeça. Seus dedos encontraram a minha camiseta regata manchada pelo suor. Quando tentei me desvencilhar, ele me bateu outra vez. Por favor, não faça isso, por favor, eu pedi. Skids rosnou uma ordem para Abdullah, e eu comecei a entender por que eles me mandaram trazer o lençol da minha cama. Com Skids segurando meus braços, Abdullah pegou o tecido de algodão florido e envolveu minha cabeça com ele, cobrindo-me e amarrando com força na base do meu pescoço. Agora, eu não via nada além de uma luz azul. Senti mãos no meu corpo. Minha camiseta foi rasgada e arrancada. Eu me contorcia e recuava, tentando me esquivar das mãos, mas elas simplesmente vinham de todos os ângulos. Alguém acertou outro golpe na minha cabeça. Eu estava tonta. Senti o vômito me subir pela garganta. Senti que as pernas fraquejavam. Havia outras vozes no quarto, mais pessoas, falando em somali. Ouvi Mohamed e Yusuf. O quarto pareceu se encher repentinamente, adensando-se com energia masculina. Ouvi a voz de Hassan, o jovem e meigo rapaz do mercado. E isso, mais do que qualquer coisa, fez com que meu espírito se estraçalhasse. Pensei, até ele não pode ser. Alguém estava puxando meu jeans, baixando a calça até pouco acima de onde as correntes estavam amontoadas ao redor dos meus tornozelos. O ar no quarto estava quente, e eu estava nua, a não ser pelo lenço na minha cabeça e o jeans nos meus pés. Minha pele estava arrepiada. Apertei os braços sobre os meus seios e quadris, tentando me cobrir. Mais embaixo, nos meus tornozelos, eu senti que algumas mãos se moviam ao redor dos meus calcanhares. Ouvi um murmúrio e depois uma exclamação surda, coletiva. Alguém pronunciou o nome de Arros, o fixer do Shamu Hotel. Meu coração afundou com aquele som. Eles estavam revistando os bolsos, eu sabia, e encontraram o único fragmento de contrabando. Eram os 2 pequenos pedaços de papel nos quais, antes da fuga, eu copiara minhas frases em somali e os números de telefone. Enrolar os papéis até que eles estivessem do tamanho de 2 sementes de girassol, e os enfiara no bolso triangular e estreito da parte da frente do meu jeans. Meus captores falavam em voz alta, animados, quase triunfantes, como se agora tivessem permissão para prosseguir. E foi isso que fizeram, prosseguiram. Disseram que era uma revista, o que fizeram comigo naquela manhã, naquela sala. Mas o que eles fizeram foi arrastar a todos nós para um novo território. Todos os rapazes estavam lá. Eu entendi mais tarde a importância que esse ato tinha, como aquilo impedia que qualquer um deles julgasse os outros nos meses que viriam a seguir. Juntos, eles atravessaram o limiar de um lugar mais escuro, de onde não haveria como recuperar a dignidade de ninguém. Tornaram-se culpados, todos eles, sem distinção. Não sangrei por horas ou dias, mas sim por várias semanas depois daquilo. Capítulo 34. Novas regras. Daquele momento em diante, caí em uma escuridão profunda. E ao dizer isso, refiro-me a uma escuridão física, um vácuo negro e angustiado com 4 paredes ao redor, na forma de um novo quarto em uma nova casa. Dessa vez, parecendo estar bem longe de Mogadíscio, no interior do país. Algum lugar nas catacumbas de outro vilarejo formado por casas caiadas de branco. Poucas horas depois do que acontecera na sala de orações, na calada da noite, eles nos levaram, Nigel e eu, ao nosso novo cativeiro. Envolta em meu abaia e meu lenço, eu estava estranhamente entorpecida durante o percurso. Meu corpo fora estraçalhado.
Várias partes de mim estavam doloridas e em carne viva. Eu não conseguia mudar para uma posição mais confortável sem que o movimento desencadeasse uma nova onda de dor. Durante todo aquele tempo, minha mente parecia estar presa em uma rede, pendurada bem acima daquilo que estava acontecendo. Ao meu lado, Nigel estava arfando com tanta força que eu temia que isso desse motivo para que eles o agredissem. Estava sem sua camisa, e por razões que eu não queria imaginar. Na parte de trás do carro, onde vários dos garotos estavam sentados, enfiados no compartimento de carga com seus rifles, eu consegui ouvir o tilintar de panelas e sacos plásticos aos meus pés. Um sinal de que haviam arrumado as coisas para uma longa viagem. Não vi quase nada da nova casa. Fui tirada às pressas do carro, conduzida por entre uma porta e depois por um corredor longo. Antes de sermos levados para dentro, eu me virei para Nigel e disse: "Seja forte, nós vamos sair dessa. Mas pode ser que não nos vejamos por algum tempo." Meus olhos se encheram de lágrimas ao pensar naquilo. Ele também ficou com os olhos úmidos. Apesar de tudo o que acontecera, eu queria me aconchegar nos braços dele. Eles me colocaram em um quarto que não tinha janelas e era todo negro, jogando para dentro o meu colchão de espuma, várias sacolas com os meus pertences e o quadrado marrom de linóleo que parecia viajar junto comigo agora. O quarto era grande. Meu colchão ficou em um canto, com as outras paredes bem distantes. O ar tinha um cheiro acre, uma combinação de podridão e urina. Parecia ser um lugar isolado, como uma caverna ou um depósito distante da luz e das partes mais movimentadas da casa. Havia um banheiro dentro do quarto, em uma alcova perto da porta, que cheirava a bolor e a ausência de uso. Durante 22 semanas de cativeiro, eu mantivera a esperança de que, de algum modo, Nigel e eu seríamos encontrados, de que algum sinal de telefone celular poderia ser rastreado e mapeado, que talvez o Canadá ou a Austrália encontrariam uma maneira de enviar soldados ou mercenários para nos tirar dali. Ou que alguém, uma das esposas ou mães dos nossos captores, denunciaria toda a operação, forçando-a a chegar a um final. Minhas esperanças eram cada vez menores, mas naquela jaula sem ar, que era o nosso novo quarto, acabaram-se por completo. Eu já perdera muito sangue e estava ardendo em febre. Minha cabeça doía cruelmente. Tinha certeza de que estava morrendo e de que aquilo aconteceria devagar. Enquanto estava deitada no colchão, minha mente se apegava aos menores ruídos. O rastejar de um rato no canto oposto da sala. Uma pessoa que martelava alguma coisa. Um mosqueteiro, provavelmente, em uma parede. Ouvi outra coisa. Um tossir leve que vinha do corredor. O som era indiscutivelmente feminino, mas isso parecia ser impossível. Imaginei que estava tendo alucinações. Depois de algum tempo eu dormi, imaginando que a manhã seguinte aliviaria um pouco da dor e também da escuridão. Quando acordei, entretanto, estava com a boca seca e o corpo encharcado de suor, sentindo calafrios, e os hematomas doloridos sob a superfície da minha pele. No meu colchão, eu só conseguia ver uma linha estreita de luz do dia que entrava por debaixo da porta do quarto e não iluminava nada. Essa era a casa escura. Havia novas regras aqui. Meus captores deixaram tudo muito claro desde o início. Eu não tinha permissão para falar. Também não tinha permissão para ficar sentada em meu colchão, nem por um minuto. Só tinha permissão para comer e beber, apoiando-me sobre um dos cotovelos, sem sair do lugar onde ficava deitada. Qualquer infração seria motivo para uma surra. Minha prisão não era mais do tamanho de um quarto.
Havia encolhido até ficar do tamanho do colchão, com uns 90 centímetros de largura por 2 metros de comprimento. Também desapareceu a prática de me trazerem garrafas plásticas com água filtrada do mercado. Eu recebia a mesma garrafa de 2 litros todos os dias, provavelmente enchida em uma torneira fora da casa, com gosto de ferrugem e que deixava uma sensação áspera na minha boca. Na segunda tarde, Abdullah entrou no meu quarto com uma lanterna e viu que eu estava deitada com as costas sob o colchão. Deu-me um chute furioso. Vire, disse ele, usando a ponta do pé para que eu ficasse de lado. Somente assim, sem exercício. Ele me chutou de novo, para confirmar qualquer afirmação que estivesse fazendo. Percebi mais tarde que eles viram a minha rotina diária de caminhadas de um lado para o outro na casa anterior, nas semanas que antecederam a nossa tentativa de fuga. Eu lembrava da expressão de fúria frenética no rosto de Abdullah enquanto ele me perseguia pela mesquita, a força das minhas pernas debatendo-se enquanto ele me arrastava pelo pátio. Ele não queria arriscar que aquilo se repetisse. Faziam tudo o que fosse possível para me manter fraca. Eu não podia me deitar de costas, por medo de que isso pudesse me fortalecer. Acho que eles pensavam que eu começaria a fazer flexões de perna ou agachamentos e encontraria outra forma de fugir. 5 vezes por dia, eu recebia permissão para ir até o banheiro, andando a passos curtos por causa dos tornozelos acorrentados, com um garoto e uma arma por perto. O banheiro tinha uma pequena grade de ventilação no alto da parede, que durante o dia deixava entrar um frágil mosaico de luz, o suficiente para revelar uma privada em estilo ocidental, cuja descarga não funcionava, uma pia sem água corrente e um chuveiro enferrujado no canto. A água vinha de um galão deixado do outro lado da porta. Depois de me lavar, eu devia orar. Agora eu me sentia feliz em orar, pois aquela era a única ocasião em que eu podia variar meus movimentos, os únicos movimentos em que eu tinha permissão para ficar em pé, além das idas ao banheiro. Na maior parte do tempo, 1 ou 2 dos meus captores ficavam atrás de mim enquanto eu orava, usando uma lanterna ou a tela prateada de um telefone celular como fonte de iluminação, observando conforme eu fazia os movimentos, murmurando as palavras, usando meu quadrado de linóleo como um tapete de oração. As correntes castigavam meus tornozelos, conforme eu trocava de posição, primeiro em pé e depois de joelhos. Eu não conseguia mais me sentar sobre os calcanhares, para terminar cada ciclo de oração. Os garotos zombavam do jeito como eu falava o árabe. Imitavam a minha voz aguda, minha pronúncia ruim. Você é uma muçulmana má, Amina, dizia Abdullah. Seu riso era como uma chicotada no meio da escuridão. Você é uma mulher mentirosa. No 4º dia, eu estava doente após tomar aquela água suja. Meu estômago estava embrulhado e meus intestinos borbulhavam. Batia com a minha garrafa plástica de água no chão, indicando que eu precisava ir mais vezes ao banheiro. Às vezes, os garotos me atendiam, outras vezes não. Passavam a deixar a porta de madeira do meu quarto entreaberta, o que lhes dava a possibilidade de se esgueirar para dentro sem fazer barulho, para me surpreender enquanto eu estivesse dormindo. Acordei algumas vezes com Abdullah e o jovem Mohammed jogando minhas coisas contra a parede, exigindo saber se eu tinha documentos. Os fachos das suas lanternas castigando-me. Com a mudança para a casa escura, eles tinham meus livros e meus remédios. Eu ainda tinha os cotonetes e a loção para o corpo. Tinha uma única muda de roupa, o frasco de perfume e o tubo enorme de pasta de dente. Nada além disso.
O único objeto novo que eu tinha, e que de algum modo acabara surgindo entre os meus pertences, era uma camisa que pertencia a Nigel. A camisa que ele usara durante a nossa fuga. Uma peça roxa com botões, que estava rasgada em vários lugares, da qual uma manga fora arrancada. Eu a mantinha na cama comigo, dormindo com ela perto de mim. Eu adormecia em meio a uma névoa febril, meu cérebro parecendo flutuar no espaço, meu corpo ardendo em brasa. No escuro, sentia que estava encolhendo e que em breve não restaria mais nada de mim. Certa vez, acordei em pânico, sentindo que alguém me chutava repetidamente, na lateral do corpo. Era Mohammed, com o pé enfiado por baixo do meu tórax. Levei alguns segundos para entender o que ele estava fazendo. Havia rolado acidentalmente durante o sono e estava deitada de costas, quebrando a regra de nada de exercícios. Ele me chutou até que eu voltei a deitar de lado. Algumas vezes eu ouvia o som débil que indicava a presença de Nigel, suas correntes tilintando no corredor. Também ouvia repetidas vezes aquela tosse estranha que vinha de algum lugar da casa. Era estridente, rouca e decididamente feminina. Ouvia aquela tosse à noite e também durante o dia, o que parecia sugerir que ela estava morando naquela casa. Quem quer que fosse, parecia estar muito doente. Confundia também o meu senso sobre as coisas. Porque haveria uma mulher tão perto dali? Seria outra prisioneira? Uma esposa? Uma serva? Minha mente fervilhava com a presença dela, embora eu já não pensasse mais que qualquer mulher, em qualquer circunstância, teria condições de me salvar. Fosse lá quem fosse, imaginei que ela, assim como eu, era apenas mais uma prisioneira. Quando se está no escuro, o tempo se dobra sobre si mesmo, surreal e elástico. Infla-se como uma sanfona, estendendo-se e depois contraindo-se sobre si mesmo. Uma hora se torna indistinguível, de uma noite ou um dia. Meu colchão flutuava como uma jangada no meio de um oceano negro. A escuridão que me cercava podia ser tocada, tinha peso. Era espessa como piche, fechando-se ao redor da minha garganta e enchendo meus pulmões. Tive que aprender a respirar dentro dela. Havia momentos em que a escuridão parecia ser agressiva, como se estivesse tentando me engolir. Eu ergui a mão na frente do rosto, mas não via nada. Agitava meus braços, tentando criar vento, exercer algum tipo de poder sobre a escuridão. Às vezes, eu apertava a base do meu pescoço, apenas para lembrar-me de que ainda era uma pessoa de carne e osso. 8 dias se passaram. Depois veio o 9º. Tentei não ficar obcecada com o tempo, mas sem o ritmo do dia e da noite, era impossível não fazer isso. Meus pensamentos eram simples. Não entre em pânico, não enlouqueça. Eu forçava o meu cérebro a agir, como se estivesse brincando com um trem em miniatura, sobre seus trilhos, contornando os mesmos círculos. Fique calma, eu dizia a mim mesma. Isso tem que ser temporário. Eles vão nos levar para outro lugar em breve. Eu marcava os dias de acordo com os chamados para as orações. Parecia haver uma mesquita no terreno vizinho, literalmente do outro lado das paredes do meu quarto. A voz do muezim, que entoava os chamados, era velha e desagradável. Meus olhos se esforçavam para tentar enxergar em meio à escuridão, o que me causava uma dor de cabeça quase constante. Comecei a deixá-los fechados quase o tempo inteiro, o que era um esforço, uma perturbação do funcionamento do cérebro. Comecei a me concentrar na minha audição. Sentia que ela estava ficando mais aguçada. Durante as tardes, eu podia ouvir o som distante de um rádio,
que parecia estar ligado nas transmissões da BBC para a Somália, com o locutor falando em somali. Prestava atenção, tentando buscar palavras que pudesse reconhecer. Eu reconhecia muito poucas. A maior parte do meu vocabulário fora adquirida durante os primeiros dias em Mogadíscio com Abdi e nas primeiras semanas do cativeiro, quando nossos sequestradores pareciam estar ansiosos para conversar. Eu sabia o que era arroz, cebola e água. Eu conhecia as palavras do idioma somali que designavam hotel, jornalista, banheiro, mesquita. Conhecia como vai você? Estou bem. Socorro e estamos fazendo tudo o que é possível para salvar vidas. Mas pouco daquelas referências surgiam nas transmissões de rádio. No decorrer dos dias em que escutava o rádio, pensei ter ouvido o locutor somaliano mencionar Mogadíscio, Etiópia, Alemanha e George Bush. As palavras, em sua familiaridade, eram quase como um prato de comida. Ocasionalmente, eu ouvia o som de panelas batendo em algum lugar da casa, junto com o cof-cof da tosse da mulher, conforme ela andava de um lado para o outro. Comecei a pensar que provavelmente ela seria uma cozinheira, contratada para cuidar das refeições dos garotos e limpar a sujeira que eles deixavam. Ouvia-os trazendo sacolas do mercado para um lugar no final do corredor, que parecia ser uma cozinha. De vez em quando, eu sentia também o cheiro de cebolas fritando em uma frigideira. Decidi que ela deveria ser uma viúva, desesperada em busca de um emprego. Nenhuma somaliana de respeito, casada ou solteira, jovem ou velha, teria permissão para viver com um grupo de homens jovens como ela estava fazendo. E a Somália, como eu bem sabia, tinha um número muito alto de viúvas. Pelas palavras e pelos sons, eu às vezes acabava adormecendo e sonhando. Certa vez, com os olhos fechados, achei que estava ouvindo o riso de Nigel, mas não confiava totalmente no meu cérebro. Percebi que era apenas um desejo fugaz. Estava me sentindo totalmente, desesperadamente sozinha. Imaginei Nigel trancado em um quarto escuro em algum lugar do outro lado da casa. Enviei mensagens mentais para ele, implorando-lhe para ser forte, para aguentar firme. Não poderia continuar irritada por ele haver tentado me culpar pela tentativa de fuga. Ele apenas estava assustado, eu entendia. Nada daquilo tinha importância. Tentei imaginar que ele estava respondendo às minhas mensagens. Nos meus piores momentos, eu me enrolava ao redor da camisa rasgada de Nigel e chorava. Deitava com o tecido sob o meu rosto, cheirando o aroma pantanoso do corpo dele. Tínhamos uma história que agora já remontava a alguns anos. Tínhamos um catálogo de experiências compartilhadas, embora tudo que eu pudesse me lembrar naquele momento, com o meu nariz tocando a camisa dele, fosse a paranoia suarenta da nossa tentativa de fuga, nossa corrida louca para dentro da mesquita. Não era uma boa lembrança, mas tinha uma carga de eletricidade, uma sensação da qual eu precisava desesperadamente. Por quanto tempo nossa esperança durara naquele dia? 10 minutos? 12? Eu desejava ser capaz de sentir 3 segundos daquela esperança agora. Ansiava por uma única possibilidade. Algo que nos limpasse os pulmões, que estivesse totalmente contra nós. Um verdadeiro desastre que, mesmo assim, não fosse totalmente impossível. Na escuridão, sem qualquer outra opção, tentei inalar aquilo nas fibras daquela camisa.